Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, que nós possamos nessa manhã render um culto de exaltação, um culto de engrandecimento ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele possa ser o centro, que Ele possa ser o motivo, que para Ele, por Ele e através dEle seja feito esse culto, com o intuito tão somente de agradar o seu coração, que você venha entender que você está aqui para adorar o Senhor Jesus Cristo, que você está aqui tão somente para render louvor a Ele e receber da sua palavra, que você está aqui nessa manhã não para que homens possam te ver, você está aqui nessa manhã não para ouvir palavras de homens, mas você está aqui para que o Deus dos céus veja o seu coração e que a palavra de Deus venha sobre nossas vidas. Eu quero convidar você a abaixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, a elevar o seu pensamento a Deus e orarmos com o Senhor, acompanhando o irmão Valdemir em oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã maravilhosa na tua presença, onde teus servos estão reunidos para louvar e bendizer esse seu tanto nome, ó Pai. Vem estar abençoando este culto, ó Pai, nessa manhã, Pai. E o Senhor possa estar sendo abençoado também, Pai. Escola dominical, nós possamos estar aqui a cada dia, estar aprendendo mais e mais a tua palavra, Pai. Ó Pai, nos abençoa a cada dia, em nome do seu filho amado Jesus. Amém, Pai. Quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar, para a gente poder despertar nesse friozinho, que às vezes deixa a gente meio sonolento, e juntos louvarmos ao Senhor, dizendo a Ele o porquê que a gente veio aqui, o motivo que a gente veio aqui, para o adorar. Aqui eu vim para dizer: eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer: aqui eu vim para dizer: eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar.
O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Que Ele seja engrandecido em nosso viver, como Deus de nossas vidas, e nós tão somente como servos, como dependentes, como participantes do seu corpo. Em nós não glória nenhuma, mas ao teu nome, Senhor, da glória. Tu somente ser engrandecido. Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Bom dia, irmãos. Mais uma vez, quero saudar a igreja, a paz do Senhor. Que Deus possa estar atuando na vida de cada irmão presente aqui nesta noite. Eu quero desde já, irmãos, convidar aqui à frente a irmã Dâmaris e a irmão Rodrigo, por gentileza, estarão orando ao Senhor. Estaremos intercedendo a Deus pela nossa vida, pela nossa igreja, por tudo que o Senhor já tem feito no meio de nós, orando a Deus pelas vidas que aqui estão nesta manhã. E eu quero nesse momento convidar a Dâmaris que ore, Dâmaris, pela igreja. Estamos chegando a mais um aniversário da igreja, na verdade. Que ore pela igreja, que Deus possa nos abençoar neste ano, que nós possamos progredir neste ano no intuito de alcançar vidas, de abençoar vidas, de atuar no meio das famílias, no meio da nossa comunidade. O Rodrigo estará orando, Rodrigo, pela vida da família pastoral,
dos representantes da diretoria desta igreja, para que Deus possa nos dar discernimento da parte dele, para que a gente seja usados para prosseguir com a obra neste lugar e neste tempo. Essa é a oração que eu peço aos irmãos para fazer. Oremos. Senhor Deus querido, Jesus maravilhoso, obrigada, Pai, porque nós estamos aqui na sua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos fez acordar com vida, Senhor, com saúde. A gente pode estar aqui te adorando, Pai. Senhor Jesus, eu venho te pedir neste momento por toda a nossa igreja, Senhor, pela vida de cada irmão, cada família aqui representada, Senhor Deus, que o seu Espírito, Senhor, possa estar animando aqueles que estão desanimados, Senhor Jesus, que possa, Senhor, estar reacendendo no nosso coração o amor pelo Senhor, o primeiro amor, Senhor Jesus. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, desde as nossas crianças, que elas se sintam felizes aqui na igreja, até os nossos idosos, Senhor. Que o Senhor possa estar guardando, Senhor, cada família aqui representada, Senhor. Que a gente, Senhor, comece sendo igreja no meio das nossas famílias, Senhor Jesus, testemunhando do Senhor para os nossos familiares que não te conhecem, Senhor, para que eles um dia também possam estar aqui servindo ao Senhor. Abençoa, Deus, o nosso pastor, Senhor Jesus, a vida da Gisele, a vida do Dinho, a vida da Alessandra, Senhor, do Alanderson, esteja guardando eles, Senhor, livrando de todo o mal e dando sabedoria em tudo que eles forem fazer, Senhor, tanto aqui, Senhor, na igreja, como no seu dia a dia. Abençoa, Deus, aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar curando elas, segundo a sua vontade. Te peço em especial, Senhor, pelo Ronaldo, Senhor, que o Senhor possa estar curando aquele homem, Senhor, e tocando no coração dele para que ele possa buscar o Senhor, Deus. Abençoe toda a sua família, Senhor, que é membro aqui da igreja, esteja dando forças para eles nesse momento, Senhor. É o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Senhor, nós nos colocamos em oração diante de Ti, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Pedimos que o Senhor esteja usando o Teu Espírito para nos dar clareza espiritual da forma como devemos adorar ao Senhor, para que possamos aplicar a Tua palavra praticamente nas nossas vidas, Deus, para que o Teu nome seja glorificado, para que a Tua igreja possa fazer a diferença, Deus. Nos encha do Teu Espírito para que possamos ter entendimento da Tua palavra, para que possamos ser exemplos de cristãos aqui neste mundo, Deus, para que o Teu nome seja engrandecido, apenas isso, Deus. Nós te pedimos também que o Senhor dê sabedoria, Deus, dê entendimento a toda a liderança da Tua igreja, que o Senhor seja com a família pastoral, Deus, com o pastor Levi, com a Gisele, que o Senhor esteja dando a direção, Deus, falando aos corações, Senhor, dando clareza, Deus, na direção que o Senhor deseja que a Tua igreja siga, Deus. Nós pedimos que o Senhor derrame da Tua graça, que venha estar animando os corações desanimados, ó Deus, que o Senhor venha estar fazendo a Tua obra de acordo com a Tua vontade, Senhor. Nós agradecemos por tudo e pedimos que o Senhor esteja recebendo o nosso culto a Ti, Deus. Receba como cheiro suave diante do Senhor e nos ajude a sempre estarmos em comunhão contigo, Deus, em todos os momentos e situações. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, que se encontra em Salmos 66. Vamos ler o verso do 1 ao 4. Salmos 66, verso do 1 ao 4. Aqueles que acharam, digam amém. Eu estarei lendo o verso 1, 2, 3 e os irmãos vão ler bem forte o verso 4. Eu estarei lendo o verso 1, 2 e 3 e os irmãos vão ler forte aí o verso 4. Amém, irmãos? Então diz assim a palavra do Senhor: aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a igreja?
terra precisa adorar o nome do Senhor. Vamos cantar o hino de número 112 do nosso cantor cristão. A vitória que vem de Deus. Vencendo vem Jesus. Vamos cantar bem alegre. Eu queria que os irmãos ficassem de pé. Isso. Vamos fazer o seguinte, irmãos. Neste hino nós vamos nos confraternizar. Vamos fazer diferente hoje, certo? Neste hino nós vamos nos confraternizar. Por ser um hino alegre, eu queria que você, mesmo cantando aí com o seu cantor cristão, você vai apertar a mão da pessoa que está do seu lado. Por mais que você esteja com o cantor cristão na mão, estique a outra mão, aperte a mão do irmão que está do seu lado, dê um abraço. É um hino que você já conhece, é um hino que você já sabe. Esteja cantando comigo, mas também esteja abraçando o seu irmão. E eu quero fazer mais uma pergunta à igreja. Há algum visitante aqui conosco que possa dar um tchau? Posso dar um tchau? Tem algum visitante aqui presente nessa noite? Não? Então você sairá do seu lugar e dará um tchau, dará um abraço apertado, um aperto de mão, dizer o quanto vocês são importantes. Isso você pode dizer um para o outro assim: você é importante, eu te amo, meu irmão, você é importante para mim. Estarmos juntos adorando ao Senhor num só propósito, isso faz toda a diferença. Isso, vamos cantar? Vamos cantar. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez vencendo, vem. Isso aí, irmão, abraça mesmo. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. cante glória. Glória, glória, aleluia. Isso, cante bem alto, vamos lá. Glória, glória, aleluia. Exalte o nome de Deus. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Agora só as mulheres, e por fim só as mulheres. Os meninos
salmista diz: toda a terra te adora. Glória, glória, aleluia. Toda a terra canta louvores a ti, Senhor. Vencido em Jesus. Amém, irmãos? A igreja pode se assentar. Toda a terra adora o nome do Senhor e canta louvores a Ele. Quero deixar apenas um anúncio e passar a palavra ao pastor. Estará fazendo aqui um momento ofertório com a igreja, que ainda não foi feito. No domingo, irmãos, no dia 5, nós teremos o almoço dos casais, que será no sítio de Sir Marley. Almoço dos casais, que sairá aqui, não sei se é ônibus ou Kombi ou carona, mas vai sair de frente à igreja, 9 horas da manhã, tá bom? Então aqui eu convido aos casais para estar presentes no dia 5/7, no sítio Sir Marley, é lá no Palmital, não é isso? É no Palmital esse sítio. É no valor de R$30 para o casal. Então você terá ali um almoço, você terá uma devocional na parte da manhã, né? O almoço é meio-dia. Nós vamos 9 da manhã, vai ter a devocional, vamos ter algumas brincadeiras, umas participações. Será muito importante para o casal, para que a gente tenha assim um momento, né, de confraternização, de almoço, de envolvimento com Deus e também junto com a nossa família, nosso esposo. Então esteja presente e participe. Isso aqui é um evento preparado aí com muito carinho, com muito amor para cada casal da nossa igreja. Irmãs e irmãos, bom dia. Continuando os anúncios, esse ano, em virtude de algumas questões que para alguns são óbvias, o aniversário da nossa igreja será comemorado neste mesmo domingo, onde estaremos pela manhã, lá no almoço dos casais. O pastor vai estar aqui no culto com a igreja, com parte da igreja. Então, o aniversário vai ser comemorado em 2 domingos consecutivos à noite. Então, será nesse primeiro domingo, no dia 5 e no próximo. E também na quarta-feira, dia 8, nós estaremos comemorando o aniversário da igreja, mas também comemorando meus 5 anos de ministério aqui nessa igreja. Então, percebam bem, serão 2 domingos consecutivos, no dia 5 e no próximo, sempre à noite. Estarão pregando pastor Isaías, pastor Márcio Antunes, pastor Rogério Vieira. Eu convidei o pastor Rogério, porque parece que ele não tem muito tempo que não vem aqui, e nós não somos rivais, irmãos, somos amigos, né? Bobo é um pastor que é rival do outro, não tem nada disso. Eu mesmo fiz questão de convidá-lo. Então, prestem bem atenção nesse anúncio, tá bom? Nesses 2 domingos à noite, não devem faltar culto, né? Mas nesses 2 aniversários da nossa igreja, e na quarta-feira, que parece-me ser dia 8, tá bom? Nós estaremos comemorando aqui os meus 5 anos de ministério. Tentei não onerar a igreja, toda a despesa, obviamente, teremos aqui um bolo, um refrigerante, enfim. Eu gostaria também de dizer aos amados irmãos que, após esse segundo domingo de aniversário, eu estarei tirando meu descanso do mês de julho. Eu estarei ausente 10 dias da igreja, descansando. Vou procurar uma praia dessa por aí, porque a coisa não é fácil, não. Eu vou procurar uma praia aí para poder dar uma higienizada na cabeça. Então, vocês terão aí a presença do Everton. Não sei se o Dinho também vai sair para o outro lado, mas como ele também tem família que trabalha na igreja, tem família que estuda, só pode tirar férias só nessa época, né? Para mim pode ser mais livre, mas dessa vez eu estarei indo porque a convenção bateu no finalzinho de julho e eu estarei emendando com os 3, 4 dias e da Convenção Batista Fluminense, que será em Itaguaí, pela qual peço oração pela presidência, por toda a diretoria, e comunicando à igreja, graças a Deus, não porque foi ruim, é porque eu estou vivendo uma fase de muita atividade. Será meu último mês de mandato na diretoria da convenção, e isso significa menos 8 viagens ao Rio de Janeiro. Graças a Deus. Então, mais tempo para a igreja, mais tempo para mim, mais tempo para a família e menos tempo viajando. Irmãos, eu amava dirigir. Não sei o que aconteceu de 1 ano e pouco para cá. Eu detesto dirigir. Falou assim, tem que dirigir.
já tranca meu coração, porque viagem tá muito perigosa. Acho que você viaja demais, chega uma hora que você cansa, né? Pelo menos falando viajando assim a serviço, a trabalho, porque convenção é trabalho, convenção não é férias. O último lugar que o pastor deveria tirar férias seria perto de convenção. Convenção é um ambiente muito difícil, principalmente para nós que somos da diretoria e resolvemos muitas coisas o tempo todo. Então, orem pela convenção em Itaguaí, pela vida do nosso presidente de toda a diretoria, óbvio, pastor Vanderlei Batista Marins, porque ele também estará fazendo agora uma viagem à África do Sul. Então os irmãos estejam orando para que Deus abençoe seu servo ali naquele lugar. E finalmente, irmãos, eu gostaria de dizer aos amados irmãos que antes de irmos, nós estaremos marcando aqui a Assembleia da Igreja. Parece que alguns irmãos estão sentindo essa necessidade, e é provável que haja mesmo, e para tratar alguns assuntos nesse segundo domingo de aniversário da igreja, pela manhã nós estaremos aqui tratando as questões administrativas da igreja. Mas eu gostaria de declarar, de dizer que a qualquer momento, se o irmão tiver qualquer dúvida a respeito de qualquer questão, se for voltado para a questão financeira, tem 2 tesoureiros na igreja, Max e o Márcio. Vocês podem perguntar qualquer coisa a ele, a qualquer tempo, é direito seu. Eu sou um mero assinador de cheque, 90% dos gastos da igreja são com cheque, então fica registrado no banco, clareza total e absoluta, até porque quem está certo não tem nada para esconder, né? Então, está aí diante dos irmãos, mas ainda assim nós teremos assembleia, porque tem um movimento de membros, alguma coisa aí pendente para resolver. E por último, hoje à noite, nós vamos ter a Noite dos Caldos. A Gisele está trabalhando junto com muitas irmãs. Quando eu falo Gisele é porque sob a liderança dela, está trabalhando com muitas irmãs para que nós venhamos quitar o som da igreja. Falta coisa de 3 prestações, e isso vai ser muito bom para a igreja, porque vai tirar um pouquinho do peso financeiro que está sobre o orçamento da igreja, haja vista que esse é um gasto não orçado, e tem que ser assim mesmo, que se não for, não faz, não é? Se não for, não faz. Nós já pagamos 7 prestações, mas faltam 3. Então, todas as cantinas que estão acontecendo aqui, estão acontecendo visando os irmãos que vieram de igreja rica, e toma susto, a igreja pobre é difícil, irmão. Tudo tem que todo mundo ajudar, senão não pega firme não. Então, visando a gente quitar esse som para chegar ao fim do ano mais oxigenado, até porque o fim do ano sempre temos gastos muito elevados devido ao 13º de todos os funcionários. Então, nós estamos aí trabalhando para acabar com essa prestação, e assim eu creio que nós estaremos aí respirando de uma forma mais fácil financeiramente, para estarmos chegando ao fim do ano tranquilo, como nos 4 anos anteriores cumprimos tudo que tínhamos proposto aqui, irmãos. Então fico bem tranquilo, porque a gente sempre cumpriu o que era direito dos nossos funcionários, inclusive o meu. Então nós teremos esse caldo, e aí eu queria que você se preparasse e ajudasse, pegasse firme. Tem gente cozinhando, tem gente que arma a barraca, mas tem que ter gente para comprar, né, Gisele? Porque senão é complicado. Então, eu fui informado que Dona Landa, acho que eu vi Antônio José e Dona Landa aí. Cadê Antônio José? Está aí, Antônio José? Está ali. Fui informado que Dona Landa vai fazer um negócio no mocotó. Vai ter mais o que, Gisele? Sopa de ervilha, Dona Zenilda, caldo verde, vaca atolada, Leles, Leles, só coisa boa. Tudo isso, o que as irmãs entenderam? As irmãs entenderam assim: poxa, nós não conquistamos um monte de coisas até agora o negócio do som está meio emperrado, vamos pegar junto com o nosso pastor. Essa é a atitude que a igreja deve ter. Então eu quero agradecer as irmãs, agradecer a Gisele, canjiquinha com carne seca também, caldo de carne, é o Dinho que vai fazer? Porque se fosse o Dinho, você sabe, né? Então tem um monte de caldo. Eu queria que após o culto você não pegasse carreira, não. Senta, bate papo com teu irmão, um momento de comunhão, a gente bate papo, conversa, ri um pouco, vai ser muito bom. Então tem uma caldaiada danada aí, né? Vai ser uma benção. Eu espero pelo menos, agora eu estou mais animadinho para comer, eu espero pelo menos provar uns 2 ou 3 aí, tá bom? Então vai ser hoje à noite. Toda a arrecadação, irmãos,
ela vai ajudar a igreja nesse pagamento desse som da igreja, que realmente tem sido algo que tem trazido alguma dificuldade para nós, porém era necessário. Amados, sem mais me alongar, nós vamos ofertar nesse momento. Então você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, terá a oportunidade de ofertar. Pastor, por que eu devo ofertar? Porque a igreja, irmão, como toda e qualquer instituição, tem os seus compromissos, e são os membros da igreja que sustentam a igreja. A igreja normalmente ela paga a luz, paga a água, paga funcionário, paga impostos, ela tem compras para fazer, como o próprio som, e toda oferta que você dá, o seu dízimo, serve para isso, para que a gente possa administrar as questões que nós temos que fazer na igreja. Após o som da igreja, irmãos, eu não vou e nem posso parar, porque após os 5 anos eu prometi que os irmãos queriam começar a pastorear. Então, após o som da igreja, nós vamos estar pegando firme, porque as irmãs, eu prometi que eu ia fazer uma cantina para as irmãs linda, a cozinha, a cantina linda, antes de eu sair daqui. Então, quando acabar o som da igreja, de uma forma talvez um pouquinho mais comedida, para não incorrermos no mesmo erro de ficar muito apertado, nós vamos fazer uma cantina, cozinha bonita para as irmãs da igreja, que elas estão animadas aí. Eu prometi para a Dona Marisa, Dona Alzira, Dona Fidelina, Dona Déia, prometi para esse povo todinho da cozinha aí, então eu tenho que cumprir essa promessa aí. Vai ser bom para a nossa igreja quando fizermos almoço, jantar, tem um espaço, uma cantina, uma cozinha bonita aí pra gente, tá bom? Então, eu já estou lançando o próximo desafio e mostrando para vocês por que a gente tem que contribuir. A gente contribui, irmão, porque se o irmão não contribuir, pastor não pode tocar projeto. Visão a gente tem, mas não tem como chegar a uma visão sem a contribuição dos irmãos. Então vamos ofertar ao Senhor com alegria, vamos cantar. Deixa eu cantar, Everton, hoje. Deixa eu cantar com a igreja hoje. E aí você vai entregar minha ofertinha aqui para mim, fazendo favor. Vamos de pé, irmãos? Vamos de pé? Vocês conhecem? Acho que conhecem, né? Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. A igreja. Contemplamos tua face e rendemos-nos aqui, pois um dia tua morte por vida a todos nós e nos deu. A igreja, Jesus, reunimos, tá baixinho, contemplamos, rendemos-nos a ti, pois um dia tua trouxe vida, nos deu ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. E a luz outrora agora brilha. Aleluia, só para te adorar, só para te adorar e fazer. Estamos nós aqui. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela vida, pela existência da Igreja Batista Jardim do Senhor. E agora te agradecemos também pelos teus servos e servas, irmãos e irmãs valorosos que tiveram condições de contribuir para o avanço da tua obra. Continue, Senhor, nos abençoando, nos ajudando com essa prestação desse som. Nós possamos concluir, como concluímos tudo antes, possamos concluir para avançarmos ainda mais
na sua obra. Muito obrigado, Senhor, pelo despertamento que o Senhor tem dado ao teu povo para ajudar com a cantina. É muito bom quando nós nos sentimos apoiados, nós nos alegramos por isso, porque quando nós nos sentimos assim, nós temos a certeza de que haveremos de vencer. Te pedimos, ó Pai, agora, mais uma vez, pela vida de Ronaldo. Estive com ele, Senhor, na sexta-feira, que o Senhor possa abençoar o teu filho, que ele possa ter êxito nessa recuperação. Te peço também por outras famílias ou pessoas que possam estar enfermas, que o Senhor possa estar trazendo a cura, a restauração. E agora, Senhor, quando estaremos ouvindo a Tua palavra, mais uma vez pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos sustente e que a Tua voz seja inequívoca em nossa direção. Muito obrigado pelos irmãos e pelas irmãs que aqui estão. É a nossa oração e nós oramos agradecidos em nome de Jesus, e que todos juntos digam, irmãos, amém. 1 Samuel, tome assento, querido, em nome de Jesus. Eu quero parabenizar também a vida do irmão Anderson pelo trabalho que foi realizado ontem. Foi em Itaocara, Anderson? Foram quantos participantes ontem? Cinquenta e poucas pessoas foram no ônibus de manhã. E depois foram mais pessoas. Então, o trabalho chamado Labirinto, que é um trabalho de evangelismo o dia inteiro, não é, Anderson? Então, se você sentir a ausência de algum jovem, irmão, a gente tem que também ter compreensão, porque trabalharam o dia inteiro, chegaram ontem aqui tarde da noite, né, Dinho? 3 da manhã, o Anderson estava aí doido aí levando gente em casa. Então, quero parabenizar, tá, Anderson? À noite traz essa turma aqui, tá? Traz a turma aqui na frente, vamos agradecer, valorizar o nosso jovem. Irmãos, igreja, irmãos, como a nossa, que tem uma juventude como a nossa, sair para evangelizar é um negócio difícil. Geralmente jovem gosta de congresso. Não, nossa juventude, sexta-feira, a reunião estava tão boa, eu vim para dar uma palavra, mas estava tão boa que eu falei assim, vou ficar aqui dentro. Fiquei no gabinete, adorei do lado de fora, olhei um pouquinho, quando eu vi que a coisa estava bem engrenada mesmo, bem encaminhada, eu deixei a turma aí e fui para outros afazeres. Uma juventude abençoada. Eu quero parabenizar você, Anderson, por esse trabalho que tem feito, irmão. Geralmente igreja é menor, né? Esse trabalho é só realizado em igreja assim, 30 membros, 40, 50, 80, para ajudar a igreja. Então isso é uma visão maravilhosa. Nossa igreja, como igreja de porte médio para a nossa região, tem saído para fortalecer as demais. Eu quero parabenizar o irmão, essa visão que Deus tem dado, incentivar e até oferecer um maior apoio para a gente poder avançar com esse trabalho. Então receberam um convite agora para fazer esse trabalho lá em Guapimirim, lá em Magé. Um trabalho interessante, né? Então parabéns aos jovens que conseguiram vir, né? Que eu sei que não são muitos, porque saíram cedo de casa, chegaram muito tarde. A gente tem que relevar, porque nós somos seres humanos, não somos máquinas, né? Então tenho certeza que à noite a turma vai estar todinha aí, animada, às vezes até 2 horas tem ensaio, já tem a turma aí participando. Então nós louvamos a Deus. Amados, sem me alongar mais, 1 Samuel, meus amados, o capítulo de número 8. Quero lembrar os irmãos mais uma vez, tá, irmãos? Dia 5, pela manhã, lá no sítio lá, às 9 horas, todos os casais da igreja estão convidados para o almoço, tá? Um trabalho do Ministério da Família, trabalho dos casais abençoados está fazendo aí, muito bonito esse trabalho também,
Muito bonito esse trabalho. Não fique de fora não. Você que é casal, não fique de fora não. Fortaleça a sua família, para que quando os dias difíceis vier, você esteja ali fortalecido, cheio de palavra, cheio de comunhão com Deus, para você poder realmente conseguir vencer. Então vamos pregar a palavra de Deus, mas primeiramente eu quero explicar a transição. Então durante os anos que eu estou aqui, eu procurei dar muita ênfase no Novo Testamento, até porque eu me sinto mais confortável no sentido em termos de conhecimento, até porque meus cursos têm sempre focado no Novo Testamento, até meus trabalhos de conclusão de curso têm sempre focado no Novo Testamento. Eu me sinto muito à vontade, eu também no seminário eu era melhor de grego do que do hebraico, então me sinto muito à vontade no Novo Testamento, até que um dia alguém chegou perto de mim, amigo, sem nenhum tipo de crítica destrutiva, e falou: pastor, o senhor prega muito no Novo Testamento, o senhor deveria pregar no Antigo Testamento. Então, a partir daquele momento, eu procurei me dedicar também ao Antigo Testamento de uma forma de série, pregando em série. E aí nós escolhemos o livro de Neemias, e eu falei até domingo passado sobre Neemias, espero ter sido proveitoso para os irmãos. Eu preguei 6 sermões sobre Neemias, dei uma visão panorâmica sobre Neemias e fui avançando no livro. E não há uma necessidade de ordem lógica, porque eu faço as mensagens desconectadas uma da outra, porque se você vier num domingo e não vier no outro, você já entendeu aquela primeira daquele domingo que você vê. Então faço soltas. Então nós falamos várias mensagens. Eu comecei a falar sobre Neemias, irmãos, para os irmãos terem ideia, em época em que estavam aqueles protestos no Brasil. Foi ali que eu comecei e parei no domingo passado. Tivemos um pequeno intervalo em virtude do mês de missões, óbvio. E hoje, meus amados irmãos, eu li um livro que mexeu muito com o meu coração. A Gisele sabe disso. Ontem nós tiramos um momento para nós dois como família e estávamos conversando, fomos a um lugar bonito. O Simar e Everton já até foram comigo lá, tá bonito, um lugar especial, pertinho da gente aqui. A gente aqui tem um lugar lindo, mas a gente aproveita pouco. Um dia você vai lá, o nome é Lagoa de Cima, pega um sol muito bonito, faz aquela cesta de piquenique bem bonita e vai lá, que você não vai se arrepender. E nós estávamos ali conversando, eu estava falando sobre como aquele livro mexeu comigo. Eu quero, em nome de Jesus, na convenção, vou encontrar pelo menos uns 30, 40 exemplares para trazer, para distribuir para a membresia da igreja, ler, entender a grandeza desse livro. Perfil de 3 Reis. Claro, não é um livro que nem se compara à Bíblia Sagrada, mas a grandeza dele se reside pelo fato de que ele é baseado muito profundamente na Bíblia Sagrada. Aliás, ele é o raio-x, é uma análise dos reis, de 3 reis que existiram na Bíblia: Davi, Saul e Absalão. Então, esse livro mexeu muito comigo. E Deus, ele tem várias formas de falar conosco. Eu, observando esse livro, estou fazendo então essa transição agora de Neemias, que era um outro tempo e um outro estilo de governo, para este governo dos reis. Então nós vamos estudar sobre os reis da Bíblia, não todos, obviamente, mas pelo menos os principais da história de Israel. Mas para começar, nós precisamos começar por Samuel, e os irmãos vão entender por quê. Então já está aberto aí em 1 Samuel, no capítulo de número 8, está aberto? Amém? Versículos de 1 ao 3, hoje é só uma visão geral, uma visão panorâmica. Mateus está com saudade de você, é bom ver você de volta com o Francisco aí, viu? Eu pensei em você esses dias lá em casa. Então vou dar só uma visão panorâmica, só uma introdução para a gente mergulhar nos próximos domingos, pela manhã, sempre pela manhã, na vida de alguns reis. 1 Samuel capítulo 8, de 1 a 3, todos acharam? Amém? E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu primogênito era Joel, e o nome do segundo Abia,
e foram juízes em Berseba. Porém, os seus filhos não andaram nos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Amém, irmãos? Senhor, mais uma vez te rogamos que o Senhor agora continue falando ao nosso coração, assim como aprendemos bastante sobre Neemias, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Nós oramos, Senhor, te pedindo a tua misericórdia e graça, porque sabemos que nenhum homem, por sua própria sabedoria humana, poderá falar a tua palavra se não for revelada pelo teu Espírito. Então, que o teu Espírito encontre liberdade na minha mente, no meu coração e também na mente e no coração da igreja, para que possam receber a palavra, entender a proposta de Deus para este livro e o que Deus quer falar conosco neste livro. É nossa oração e nós oramos agradecidos em nome de Jesus, e que todos juntos digam: meus amados irmãos, como eu disse, nós estávamos falando sobre Neemias, e com Neemias nós vamos perceber que o povo estava cativo, e o povo sai desse cativeiro liberto pelo poder de Deus. Mas todo povo, irmãos, todo povo na história da Bíblia precisou de liderança. Entenda isso. Todo o povo na história da Bíblia precisou de liderança. E não diferentemente de hoje, as nações precisam dos seus presidentes, dos seus primeiros ministros. Se você tem uma empresa, e se uma empresa é grande, precisa lá de um gerente. Quem trabalha no banco certamente trabalha lá com seu gerente, ou trabalha lá com hierarquias até mesmo superiores, os altos executivos. Se você tem um time de futebol, ele tem um técnico. Se você vai numa mesquita, você vai ter um líder. Se você vai na igreja católica, você tem um padre. Se você vem na igreja evangélica, você tem um pastor. Todo povo sempre precisou de liderança, porque o povo que não tem liderança é um povo que não sabe para onde vai. O líder, na sua função principal, é aquele que aponta caminhos, é aquele que mostra direções. O líder, ele é uma espécie de bússola para o povo. Por isso, irmãos, esse livro mexeu muito comigo, porque um líder fora da vontade de Deus, ele pode acabar com a instituição, com o povo que ele está liderando. Por isso, meus amados irmãos, recordo-me que no momento da sucessão ministerial última passada aqui na igreja, os irmãos oraram, os irmãos fizeram vigília, os irmãos clamaram ao Senhor, porque os irmãos queriam um líder segundo a vontade de quem? De Deus. Porque, irmãos, você veja bem, uma grande empresa que é liderada por um péssimo gestor levará essa empresa à bancarrota, à falência. Um grande time de futebol liderado por um técnico fraco, esse time não terá motivação para avançar. Um grande coral liderado por um ministro de música ruim, descompromissado, de igual modo também não irá avançar. E que não, diga-se passagem, só estou citando o exemplo, mas não é o caso aqui da nossa igreja. Eu sempre tenho dito, esta semana conversava com o pastor Tadeu ao seu respeito, de como o irmão tem feito um trabalho grandioso aqui. Então, tudo que lida com gente, com povo, precisa de liderança. Então, liderança é um assunto amplamente debatido na Bíblia Sagrada. Liderança é um assunto sempre presente na história da Bíblia Sagrada. O livro de Neemias, entre tantas coisas que trata-se da liderança firme e segura de Neemias, que liderou todo um povo a reconhecer
reconstruir os muros de Jerusalém. Um povo que não tinha motivação, um povo que não tinha força, um povo que não tinha dinheiro. Mas um líder segundo o coração de Deus se levantou para fazer a diferença. Então, sempre Israel teve grandes líderes. Nós podemos citar vários líderes da história de Israel, entre eles o próprio Samuel, que julgou Israel durante muitos anos. O que falar do mais lendário de todos os líderes de Israel, Moisés? O que falar de Abraão? Mas se você pegar em escala menor também, a nossa própria casa, irmãos, é um pouco de retrato, Daniel Meotti, de liderança. Porque na casa, meus irmãos, tem hora que tem assuntos para resolver, e alguém tem que dar uma palavra. Vamos fazer assim, vamos para tal lugar. Ontem nós estávamos indo tirar um diazinho de descanso, minha cabeça cheia, estou fazendo muitos trabalhos, muita coisa, sempre muita coisa. Fui tirar umas horas mesmo, de descanso com Gisele ali em Lagoa de Cima. E quando nós fomos para sair daqui, andamos uns 5 quilômetros, Mateus Cleide, chovendo. Eu falei, meu Deus do céu, está chovendo. E eu olhei para Gisele, e agora? Vai ou fica? Vai ou fica? Aí fiz a volta no carro e voltei. Falei, Gisele, vai estar chovendo. Antes de chegar naquele último posto, acho que ele até fechou, aquele último posto que é lá fora da cidade. Eu falei assim, Gisele, o que você quer? Você quer ir ou quer voltar? E a Gisele falou assim, vamos voltar? Deu o que der, nós vamos voltar. Fiz a curva, voltamos para a Lagoa de Cima de novo. Quando chegamos lá, irmãos, estava um sol maravilhoso, aquele sol aberto. E aí eu corri corri na praia, corri na lagoa com Bruce, Gisele lá, toda bonitona lá, tal, aí comemos, bebemos água, mas teve que ter uma palavra, vamos voltar. Então até a nossa família precisa de liderança. Famílias, por exemplo, de homens que não se posicionam, são famílias vulneráveis. Porque biblicamente, irmãos, eu sei que agora alguns aqui vão torcer a cara. Eu sei que vocês vão torcer a cara. Mas quem a gente segue? A gente segue a Bíblia ou a gente segue as filosofias da sociedade atual? O que a gente segue? A Bíblia. Então, biblicamente, não torça mais a cara. Deus estabeleceu um líder para a casa. Biblicamente. Não significa que esse líder é o maioral, o chefão e o dono da verdade. Não é assim que eu me comporto, nem é assim que nenhum marido deve se comportar. Mas, biblicamente, quando Deus cria família, Ele estabelece um líder. Quando esse líder não exerce papel de líder, sua família vai ser fragilizada. Vai ser fragilizada. O que eu quero dizer, irmãos, é que se você pegar desde das grandes corporações, das nações, até as coisas menores, sempre vai ter a necessidade de um líder. Eu me recordo que a gente trabalhava numa fábrica, e antes trabalhamos até juntos, fomos contemporâneos naquela fábrica, que eles comentavam assim, é muito cacique para pouco índio. Quando tem gente demais falando, sabe? Quando tem muita gente liderando e falando, acaba as pessoas não sabendo o que fazem. Então você perceba, meus amados irmãos, que não seja dispensável, não que seja dispensável, principalmente no ambiente eclesiástico, os conselheiros, a diretoria, os líderes. Mas irmãos, quando você assume, aí tem seminaristas aqui, alguns que serão ordenados. Quando você assume o pastorado de uma igreja, tem coisas que Deus vai falar contigo e ponto. E se Deus falar contigo, faça o que eu faço aqui, mete o peito que vai dar certo, porque Deus falou contigo, você é o líder da igreja. E se você não se portar assim, em alguns momentos de intimidade, de oração, pelas madrugadas com Deus, você começará a ser um líder manipulável e manipulado, e todos vão te manipular, e aí você realmente, querido, não estará exercendo o papel de liderança. Bom,
Tendo dito isto, eu quero entrar agora no cenário em que nós encontramos. Deus estabeleceu que os juízes pudessem fazer o julgamento de Israel. Eram figuras que estavam ali à porta da cidade para julgar as questões do povo, questões relacionadas à lei, questões relacionadas à vida. Quando o povo tinha uma demanda, ia até os juízes, e os juízes consultavam o Urim e Tumim, ou às vezes o próprio livro da lei, para poderem chegar a um momento em que desse uma definição para o povo. E o que nós estamos vendo aqui é o final do mandato do juizado de Samuel. Samuel está velho, e sabe o que Samuel faz? Samuel incorre em um equívoco que nós vemos muito presente na vida das igrejas de hoje. O pai é pastor, o filho também tem que ser pastor. A pergunta é: Deus havia chamado os filhos de Samuel para serem juízes? Claro que não. E sabe por que não? Quem falou não? Muito bem. Sabe por que não? Porque no texto que nós lemos, nós vamos achar: porém, seus filhos não andaram pelos seus caminhos, antes se inclinaram à avareza, aceitaram suborno e perverteram direito. Então, Samuel, possivelmente, meus amados irmãos, com aquele desejo de ver os seus filhos ali também naquele mesmo caminho, Samuel comete um equívoco. E eu quero ampliar isso aqui para você que é papai. Você trabalha embarcado, talvez seu filho não queira. Você é professor, talvez seu filho não queira ser professor. Você é advogado, psicólogo, você exerce sua profissão, talvez o seu filho não queira ser aquilo que você é. Então, Samuel, eu sou juiz, meus filhos também serão juízes. O que aconteceu, Rangelita? Aconteceu uma tragédia terrível. E por que aconteceu uma tragédia? Porque, irmãos, enquanto Samuel julgava, enquanto Samuel estava à frente do povo, o povo ia bem. Sabe por quê, irmãos? Porque vocês conhecem a história de Samuel. Nós não temos dúvida nenhuma que Samuel fora um homem que desde o ventre fora chamado por Deus, querido Charles. O seu nascimento já é um grande milagre. Samuel é filho de Ana. Samuel cresce ouvindo a voz de Deus. Samuel é um líder segundo o coração de Deus. Enquanto Samuel julgava, o povo tinha paz, o povo tinha prosperidade, o povo tinha algo que um líder precisa focar: justiça. Porque Samuel ouvia a Deus, ele ouvia a Deus desde menino, ele estava na casa do Senhor desde menino. Então o povo estava feliz. Mas o que acontece, irmão, se você estiver acompanhando aí no capítulo de número 7, que é o capítulo anterior, e no versículo de número 15, e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. Só que Samuel envelhece, irmão. Samuel envelhece. E ao envelhecer, irmãos, na minha visão bíblica, meus irmãos, Samuel deixou que o sangue que corria nas suas veias falasse mais alto. Então quem é que vai julgar? Quem é que vai julgar? Meus filhos, óbvio. Joga esse negócio aqui para minha família. Vamos deixar aqui, irmãos, eu tenho visto muitas sucessões ministeriais acontecendo no nosso meio assim. Pastor é pastor 30, 40 anos e o filho dele está lá. Foi ordenado também. Cresceu na igreja, prega. As pessoas acham assim: cresceu na igreja, prega, dá para ser pastor. Irmão, não dá.
Depois que você chega, irmãos, eu conversei isso com Gisele ontem. Irmãos, o ministério é pesado demais. É muita responsabilidade. Lúcia é de família de pastores. Um dos irmãos de Lúcia, Samuel, inclusive, é amigo íntimo. Pergunta a Gisele: Samuel abre a geladeira da minha casa, é íntimo meu, íntimo, do meu círculo mais íntimo de amizade. E quantas vezes nós temos que dobrar o joelho para chorar junto, porque o ministério é luta. Você que está encantado com o ministério, achando que ministério é só ter um carrão bonito, é só ter um salário alto, é só colocar a camisa lá na corte e viajar, e você está enganado. Ministério, irmão, você sofre e você chora, e muitas vezes, como está acontecendo em muitos momentos do meu ministério, quando eu olho para mim, para minha família, a vida está quase beirando a perfeição, mas como é que eu vou ficar feliz se o Mimi está lá no hospital doente? Como é que eu vou ficar feliz quando um de vocês falta 2 cultos, irmãos? O pastor que é pastor de verdade já fica se perguntando: o que aconteceu com fulano? Onde está fulano? Fui lá na casa de Maurício: o que está vendo, Maurício? O pastor estava doente, nem aguentei sair da cama, não estava aguentando, que a virose, não foi, Maurício? Uma virose brava, porque eu sempre vejo o Maurício aqui. Então a gente fica preocupado, às vezes a gente não tem força física para ir na casa de todo mundo, mas o desejo, irmãos, é esse. Então o ministério é algo pesado, irmãos. Só se sustenta no ministério pastoral, querido Janinho, alguém que é realmente, genuinamente chamado por Deus. Porque quem não é chamado por Deus, meu irmão, não terá o privilégio. Atenção, seminaristas queridos, ouça conselho do coração de um pastor de já de mais de 10 anos. Quem não é chamado por Deus não chega ao fim da carreira. Porque o ministério não é algo que você começa hoje para terminar amanhã. O ministério não é algo que você começa hoje para terminar logo ali. E o ministério não é algo só dos momentos bons, de alegria, de aniversário da igreja, das festas. O ministério tem momentos de solidão extrema. E eu nunca entendi isso. Quando jovem, no retiro pastoral, eu ouvi o pastor Geraldo Jeremias, eu vi o pastor Aécio, eu vi o próprio pastor Vanderlei, eu vi o pastor Vander pregando, e eles sempre falavam: há momentos do ministério que é solitário. E eu, jovem, vibrante, falei assim: eu serei um pastor rodeado de amigos. Mas, irmãos, tem coisas, irmãos, que não dá para partilhar. Tem coisas que não dá para partilhar. Tem sentimentos que são sentimentos só seu e de Deus, que nem Gisele sabe. E ela fica brava com isso. Você tem que me contar, você tem que me contar. Ah, meus irmãos, mas tem coisas que são só minhas e Deus. E isso é com todo pastor. O que eu quero dizer é que a atitude daquele homem que toda a sua vida foi homem de Deus e terminou a vida como homem de Deus, foi uma atitude um tanto quanto precipitada ao jogar a vasilha de azeite, que assim se ungia os juízes, os profetas, os sacerdotes. Jogou a vasilha de azeite sobre os seus filhos, e os seus filhos, a Bíblia disse, não andaram nos seus caminhos. Os meninos começaram a aceitar suborno. Os meninos, irmãos, nós já estudamos isso aqui, eles levavam mulheres para dentro da própria casa do Senhor. Eram os filhos de Samuel. Eles agiam de uma forma completamente corrompida. Você vê que corrupção já vem, de longe. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que eles se inclinaram à avareza, se inclinaram à avareza. Eles aceitaram suborno, perverteram o direito. Não importa quem estivesse certo ou quem estivesse errado, a questão não era justiça, a questão era o seguinte: quem vai pagar mais? Para quem pagar mais, eu falo que tem razão. Assim os filhos dele se procediam. E sabe o que aconteceu? Todas as vezes que um líder
sai da vontade de Deus, as inquietações começam a acontecer no meio do povo. Irmãos, vou proteger os meus meninos aqui. Tem muita igreja que pode arranjar problema com pastor, mas tem muito pastor causando problema para as igrejas. Eu tenho que reconhecer isso, porque quando o líder deixa de ouvir Deus, quando o líder começa a agir de uma forma ímpia, como os filhos de Samuel agiram, as inquietações começam a surgir, os descontentamentos começam a surgir, e o povo começa a se descontentar. O povo começa a se descontentar e vai cometer o pior dos equívocos, irmãos. O povo reúne os seus anciãos, eram os líderes das famílias, eram os líderes das províncias. Eles reúnem os seus anciãos e eles vão a Samuel, e eles vão dizer para Samuel: Samuel, nós não queremos mais juízes, agora nós queremos um rei. Como? Me apeguei a esse detalhe, Dulce. Como as outras nações. As outras não têm rei? Nós também queremos rei. Aqui eu preciso parar. Eu preciso parar. Isso tudo, irmãos, está no capítulo 8, tá bom? Você pode dar essa visão, ter essa visão panorâmica quando você chegar em casa. Isso aqui que eu estou falando agora está no 8, capítulo 8, do 4 ao 9. Só não aconselho você ler, porque não tem como fazer dois processos mentais ao mesmo tempo, né? Se você estiver lendo, você não vai prestar atenção no que eu estou falando, aí você perde. Ler, você vai poder ler em outro momento. Então, eles olharam para as outras nações, reuniram os anciãos do povo e disseram assim: nós queremos um rei como as outras nações. Por que eles fizeram isso, irmãos? Por que enquanto Samuel julgava, ninguém sentiu necessidade de um rei? Vocês sabem me responder? Porque os juízes que os precederam, e alguns deles eram seus próprios filhos, saíram da vontade de Deus. Começaram a meter os pés pelas mãos, aceitando suborno. Aqui, aspas, dinheiro é um negócio muito perigoso para corromper o homem. Fecha aspas. Cuidado com dinheiro, que é um negócio muito perigoso para corromper o homem. É dinheiro. Eles começaram a aceitar dinheiro, começaram a aceitar suborno, eles começaram a ter um coração muito avarento, e ali começaram a Bíblia diz, olha irmãos, que expressão, perverteram o direito. Eles começaram a não mais julgar com justiça, segundo a lei, segundo o direito da época, não. Eles foram metendo os pés pelas mãos. Isso tudo alvoroçou as aldeias, alvoroçou o povo, e o povo começou a olhar para as outras nações e falar assim: nós também queremos um rei. Irmãos, é que eu preciso parar. Eu preciso parar para falar de algumas coisas que acontecem no ambiente eclesiástico de hoje. E para dizer que nós, os batistas, e eis um dos motivos pelos quais eu sou batista, nós, os batistas, temos um negócio na nossa história, Solange, você sabe disso muito bem, chamado autonomia. Essa igreja aqui é uma igreja autônoma. Não vamos cometer o equívoco de olhar para as coisas que estão acontecendo e querer fazer aqui, porque a obra que Deus faz lá, é daquele jeito, é daquele modo. Meus irmãos, um colega meu, grande amigo, ele falou assim: Levi, mas que bonito. Eu falei: o que, Djalmi? Alguns de vocês conhecem, porque já pegou na memorial. Djalmi Waldhelm, é um descendente de russo, pastoreou em Nova Friburgo, e hoje ele é pastor da Igreja Batista Central em Bom Sucesso.
E ele falou assim: Levi, que bonito aquele movimento que tu fazes no dia do teu aniversário da cesta básica. Djalmi falou. E eu falei: puxa, Djalmi, olha, rapaz, eu tive aquele estalo ali, e graças a Deus, tem anos que a gente ganha 60 cestas, já teve um ano que nós ganhamos 100 e poucas cestas, teve anos de 90 cestas, e a gente pode ajudar as pessoas que necessitam, as pessoas mais necessitadas. E ele falou: que bonito, Levi, eu vou fazer também. Aí ele fez. Uns meses depois nós nos encontramos. E conversa vai, conversa vem. E ele falou assim: puxa vida, Levi, eu fiz aquele negócio que eu falei que ia fazer. Fez, rapaz, e aí, como é que foi? Deu certo? Rapaz, só deram 3 cestas básicas. Meus irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? Tem coisas que Deus estabelece para a vida de A, não de B. Você está entendendo o que é autonomia? A obra que Deus está fazendo lá, a igreja renovou, estão virando cambalhota, deixa lá, é para lá. Aqui é outra coisa. Aqui, e outros irmãos queridos, amados do meu coração, de minha alma, que estão chegando das outras igrejas. Chegue sem vícios. Essa igreja aqui já tem a sua história. Não adianta querer implantar o jeito de terceira, de segunda, de primeira, de Betel aqui. Aqui é jardim do Senhor. É a nossa igreja, a nossa história, o nosso jeito, o jeito que Deus nos tem direcionado. Porque senão, irmãos, nós começamos a ficar uma igreja sem identidade pessoal. Porque tudo tá, rapaz, estão fazendo um movimento lá dos caldos. Aí fez o movimento do caldo, aí vamos fazer o movimento do caldo aqui. Exemplo, tá? Estou citando exemplo. Está fazendo um movimento lá de participar do culto, todo mundo de joelho dobrado. Você vai ficar 2 horas de joelho dobrado, porque aí vem um poder. Eu pego, toma, todo mundo dobra o joelho aí. Meu irmão, vai ter gente que vai vazar fora. Porque quem vai ficar assim? Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos, sabe onde Israel falhou? É quando eles começam a olhar para as outras nações e falar assim: ó, eles têm rei, nós queremos também rei. Irmãos, até o juizado, e aí você vai perceber isso aqui, porque quem fala isso é o próprio Deus. Até o juizado, Israel vivia sobre o governo de Deus. Vocês já ouviram certamente a palavra teocracia, o governo de Deus. É Deus que estava governando, Deus estava ali no centro. Ele dizia para os juízes como é que tinha que fazer. Depois que eles olharam e pediram um rei, e aí você vai achar isso, meus amados irmãos, no capítulo 8, do versículos 10 a 18. Deus falou para Samuel: fala para eles como vai ser o rei. Você pode, vamos ler pelo menos alguns versículos para você entender o que eu estou dizendo. 1 Samuel capítulo 8, versículos 10 a 18, não leremos todos, óbvio, mas eu só quero que você entenda o que eu estou falando. Deus falou para Samuel: fala para eles como é que vai ser esse rei que eles querem. Todos acharam o versículo 10? Amém? Amém? Amém. E falou Samuel todas as palavras de quem? Do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, e disse: este será o costume do rei que reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e com os seus cavalheiros, para que corram diante dos seus carros, e os porá por chefe de 1000 e chefe de 50, para que lavrem sua lavoura, façam a sua cega e fabriquem as suas armas de guerra e petrechos dos seus carros, e tomará as vossas filhas
para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Versículo 17, leia, 1, 2, 3. Versículo 18, então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá. Irmãos, que texto santo. O povo se alvoroçou porque os filhos de Samuel, que eram também juízes, começaram a perverter os seus caminhos. O que eles deveriam ter feito? Óbvio, irmãos, é muito fácil para cada um de nós que temos o exemplar da Bíblia e lemos, saber o que eles deveriam ter feito agora. Talvez se estivéssemos lá não agiríamos com tal sabedoria. Eles deveriam ter chegado a Samuel e falado: ô Samuel, seus filhos, está prestando atenção, irmãozinho? Seus filhos não estão indo bem. Está acontecendo isso com seus filhos, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Troca os seus filhos, corrija os seus filhos não estão indo bem. Ao invés de pedir para substituir os juízes, eles evocaram um outro tipo de governo sobre o povo. Interessante, meus amados irmãos, nós não lemos esse versículo, mas esse versículo, ele está aqui, e é assim, essencial que você leia. Você sabe que domingo pela manhã não é pregação, é estudo, né? Então a gente tem que parar para dar uma olhada na Bíblia. Então é essencial que você leia, para você entender o que aconteceu. Leiam aí o versículo 7 do mesmo capítulo, em alto e bom som. Leiam comigo, se empolgue com esse estudo aí. Vamos lá, 1, 2 e 3. Quem o povo estava rejeitando? A Samuel? A Deus. Está entendendo? Meus irmãos, coitado do pastor que rejeita Deus. Coitada da igreja que tem um pastor que rejeita Deus. Mas coitado do pastor que tem uma igreja que rejeita Deus. Meus irmãos, desculpe-me o tom, o jeito pentecostal de falar agora. Se Deus mandou fazer, faça. Então tem que ficar questionando: ó Deus, como é que vai ser? Ó Deus, como é? É Deus que está mandando fazer? A grande questão no ministério pastoral, e a grande questão na Jardim do Senhor, e nas demais igrejas também, é nós termos certeza que algo é a vontade de Deus, porque se for, irmãos, a Bíblia diz assim: operando Deus, quem impedirá? Meus irmãos, eles, quando rejeitaram o juizado, que era uma espécie de teocracia, era Deus governando por intermédio dos homens, os juízes. Quando eles rejeitaram o juizado, Samuel, irmãos, ficou muito triste. Samuel chegou até a Deus e foi reclamar com Deus, e Deus falou para ele: Samuel, eles não querem? Foi isso que nós lemos agora, claro que eu estou parafraseando. Eles não querem? Já que eles querem mudar o governo, não é você que eles estão rejeitando, não. Eles estão rejeitando a mim. Irmãos, o povo estava rejeitando o governo do próprio Deus. Deus, numa atitude de bondade e de misericórdia, para
para fazer com que o povo voltasse atrás, Deus, nesse texto longo que lemos, falou: olha, seus filhos vão ser servos, suas filhas serão tomadas, as suas vinhas, os seus olivais serão defraudados, os seus melhores moços se tornarão escravos, para ver se aquele povo tinha uma visão mais clara do que iria acontecer quando Deus saísse do centro. Eu quero fazer uma pergunta para você: você tem permitido que Deus governe a sua vida e a sua história? Tome muito cuidado, irmãos, que eu separei aqui algumas coisas que podem governar a nossa vida no lugar de Deus. Primeiro, o nosso coração enganoso. O nosso coração enganoso, quando ele governa no lugar de Deus, Deus está falando assim, não, e o nosso coração está falando, vai. Deus está falando, fica, o nosso coração está falando, vai. Deus está falando, senta, o nosso coração está falando, levanta. Meu irmão, toma cuidado com o seu coração, porque quando a gente quer muito uma coisa, aqui, pega essa aí, quando a gente quer muito uma coisa, muito, é quase como se a gente ouvisse a voz de Deus, é porque a gente quer, não tem? A gente quer, Lucinha está fazendo rindo ali comigo, não tem? Quando você quer muito uma coisa, você quer muito uma coisa, você quer, principalmente ligado à vida sentimental, quando você quer, pai fala, mãe fala, pastor fala, mas só que você quer, aí você dá um jeito de ter um sonho. Você sonhou que uma porta se abrir, rapaz, é Deus que está mandando eu casar agora com esse varão aí abençoado. Você sonhou que o gato passava por baixo da cama e derrubava o pinico. Ih, rapaz, tá vendo? É o gato, ó o gato. Não viu o pinico que derramou, mas viu o gato. Você vai dar um jeito de fazer uma armadilha na sua mente, no seu coração, para fazer com que o sonho, aí você ouviu isso, você está passando na rua tranquilo, você quer muito a coisa, a minha vitória hoje tem sabor de mel, ih rapaz, tem sabor de mel, tu dá um jeito, toma cuidado com o seu coração, toma cuidado com o seu coração, toma cuidado com as suas vontades. Meus irmãos, é muito triste quando a vida de um homem que se propõe servir a Deus, quando eu falo homem agora no sentido mais generalizado, sai da vontade de Deus, porque aí isso aconteceu, sabe com quem, irmãos? Com Jonas, e ele foi tendo prejuízos seríssimos e ainda prejudicando quem estava ao seu redor, porque toda a carga do barco, do navio, que era uma carga valiosa, teve que ser lançada fora, ele prejudicou todo mundo, até que ele resolveu se autodenunciar, não, isso aí está acontecendo por conta da minha atitude. Um homem que sai da vontade de Deus, ele tem como consequência tempestade para a sua vida. Um homem que sai da vontade de Deus tem como consequência tempestade para a sua vida. Meus irmãos, eu e Gisele, e eu particularmente, temos ajudado um amigo nosso, amigo, que deu um passo fora da vontade de Deus. Quanto sofrimento, irmãos. A gente tem ajudado, mas quanto sofrimento. Gisele sabe do que eu estou me referindo. Quanta dor, quanta tristeza, quanta destruição o inimigo conseguiu fazer com um ministério que seria possivelmente um dos grandes ministérios, mas bastou um passo fora da vontade de Deus, e a tempestade veio, e família separou, e foi a coisa mais horrível que você imagina, por conta de um passo fora da vontade de Deus, e por conta de seguir um coração enganoso. Toma cuidado. Eu vou concluir, irmãos, a fala, refazendo esse momento em que Deus, por sua misericórdia, avisa: vocês querem rei? Vai ser assim, assim e assim, é assado. Senhor, nós queremos rei.
Nós queremos rei. Você quer ver? Versículos 19 e 20. Aqui nós terminamos, tá bom? Nós terminamos aqui. Versículos 19 e 20. E nós terminamos aqui. Você pode acompanhar aí? Você já achou? Amém ou não? Amém? Vamos ler então? 1, 2 e 3. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Meus irmãos, quem é que tinha falhado como juiz? Samuel ou seus filhos? Se você estudar a história de Samuel, você já deve ter feito isso em algum momento, você verá que Samuel foi um juiz amado pelo povo. Agora eles colocam no coração deles, estou terminando, de desejarem um rei. Samuel ouve a voz de Deus, Samuel fala para eles o que Deus vai falar ao seu coração, e eles não quiseram ouvir Samuel. Um rei que tinha sido, um juiz que tinha sido amado por eles, que tinha sido um homem justo, que tinha sido um homem temente a Deus. Eles não quiseram ouvir. Não. Vai ter rei, haverá um rei sobre nós. E aquela história, daquele momento que eu parei para falar da autonomia da igreja, aquela história se repetiu. E nós também seremos como todas as outras nações. Eles tinham esse desejo eles olhavam para as outras nações e desejavam ser como as outras nações. Meus irmãos, nós estamos já num mundo tão monótono, onde está tudo tão igual. Está acontecendo um fenômeno tão engraçado nas igrejas batistas, porque as igrejas batistas tradicionais, de modelos tradicionais, elas estão se tornando igreja única. Porque está muita gente copiando muita gente. Muita gente, irmãos, eu estou lá no mestrado, nós estudamos isso. Esse semestre será um dos melhores semestres. Nós vamos ter 2 aulas com o pastor Irlande Pereira de Azevedo. E sabe, no semestre passado, o pastor Irlande falando para a gente, falava sobre isso. Meus irmãos, não tem mais dobrar o joelho no chão, clamar ao Senhor: Senhor, fala comigo, o que eu devo fazer? Tem assim, está dando certo, lá vai dar aqui também, vamos cair para dentro. E as igrejas tradicionais mesmo, não são só de nome não, estão virando igrejas únicas. Está tudo tão igual, sabe? O mundo está tudo igual, as pessoas se vestem igual, as pessoas falam igual, as pessoas querem estar perto das outras que são iguais a elas. O mundo está uma monotonia só. E o povo está olhando para as outras nações, o povo de Deus olhando para as outras nações, e ao invés de desejar seguir a vontade de Deus, está desejando ser como as outras nações. O que acontece, irmãos? Com essa atitude, tem coisa que a gente tem que falar e tem coisa que a gente tem que mostrar, né, para você entender melhor. Com essa atitude, pedi aqui Daniel Meotti, Dinho, vem cá, Dinho, por gentileza. Com essa atitude do povo, o que eles fizeram foi isso aqui, ó. Enquanto os juízes reinavam, o juiz estava aqui e Deus estava aqui. Você está entendendo ou não? Enquanto os juízes reinavam, Deus reinava,
por intermédio do juiz. Você entende isso ou não? Sim ou não? Deus reinava através dos homens, enquanto o juiz reinava. O trono era de quem? Do juiz ou de Deus? Era de Deus. O trono estava ocupado, mas não por uma figura humana. O trono estava ocupado por Deus. Amém ou não amém, irmãos? O povo olha para as outras nações e vê que nesse trono tem alguém, uma figura humana. Eles falam assim: Samuel, eu represento o povo. Nós não queremos mais juízes, queremos o rei. Quando eles tiraram Samuel, quem eles tiraram, irmãos? E eles fizeram o seguinte: agora esse trono que era de Deus tem dono. E sabe quem foi o primeiro rei? Nós vamos estudar domingo que vem. Saul, irmãos. Vocês vão ver o que o povo fez e o que o povo passou, porque tirou o trono que era de Deus e deu para Saul. O povo gemeu, o povo chorou. Deus havia avisado através de Samuel, mas o que a Bíblia diz? Eles não ouviram Samuel. Irmão, eu termino aqui dizendo para você, às vezes Deus, irmãos, eu ia falar pede, mas Deus não pede, né? Ele é rei e rei ordena. Às vezes Deus nos dá umas ordens esquisitas. Já aconteceu contigo, Lúcia? Uns troços assim que na hora a gente não entende. Faça. Às vezes Deus nos dá umas ordens assim, uns negócios, e Deus fala uns negócios assim estranhos. Eu cito sempre um exemplo aqui dessa igreja. Eu cito esse exemplo e eu tenho testemunhos aqui nessa igreja. Meus irmãos, eu estava na convenção em Macaé. Era uma terça-feira à noite, sentado no meio do público. Naquela época eu era só um jovem, eu nem tinha tanto conhecimento na convenção ou destaque como tem hoje, graças a Deus, pela glória dele. E eu estava sentado no meio do povo, e o ginásio estava cheio lá em Macaé, e um pastor pregava animadamente, e Deus falou assim no meu coração assim: volta, porque aquele terreno que está lá na frente da igreja eu dei para vocês. Deus falou assim no meu coração. Era terça-feira, quarta-feira. Terça-feira eu peguei o carro, quarta-feira à noite eu falei: irmãos, aqui nessa igreja, vamos fazer a campanha que esse terreno é nosso. Meus irmãos, senhor Joel era tesoureiro na época, os terrenos custavam 120 mil reais, a gente tinha 16 mil reais em caixa. Como compra terreno assim? Mas tinha um fator muito essencial nisso. Sabe quem tinha dado a ordem? Deus. Pega com Lúcia para cá, pega o Lúcia. Lembra, Lúcia, a gente lá na roça procurando um velho que era dono do terreno, e a gente não achava o homem, e daqui a pouco a Lúcia falou assim: vamos lá na roça dele. Como a gente está chegando, o homem está saindo. Pegamos o velho no meio do caminho, falando: nós queremos comprar esse terreno. Não tinha dinheiro, mas Deus foi indo, usando um irmão, usando o outro, usando a unidade da igreja. Por isso a igreja deve permanecer unida, usando a unidade da igreja, e nós conseguimos avançar. Sabe por quê? Porque esse trono aqui estava sendo ocupado, e espero que continue, por Deus. Irmãos, não deixe ninguém reinar no seu coração e no trono do seu coração. Eles colocaram um rei, Saul, tadinho. Esse aqui nem pode ser o Saul, porque é bonzinho pra caramba, eu conheço, um grande pregador da palavra. Quando eles colocaram Saul, eles estavam dizendo assim: rei, Deus, sai, nós não queremos mais senhor por aqui. Foi isso que Deus falou: Samuel, eles não têm rejeitado a ti, mas têm rejeitado a mim. Meus irmãos, que Deus reine nessa igreja, que Deus reine no seu trabalho, que Deus reine na sua família, que Deus reine na sua empresa, que Deus reine no seu coração, que Deus reine na sua vida. Porque se ele sair, Saul entra. E se Saul entrar, você vai provar
os dias mais amargos da sua vida. O meu desejo nessa manhã, irmãos, é que a gente tenha um olhar de carinho, de amor e de alegria pelo Rei a qual nós servimos. Ele é bom, Ele é justo, a Bíblia diz que Ele é justo. Ele tem reinado na minha vida, tem reinado na sua, amém? Glória a Deus. Então fique tranquilo, porque nós temos um Rei que é misericordioso, nós temos um Rei que é bom. Nós vamos começar com Saul e vamos terminar com o maior dos reis, o Rei Jesus, e você depois vai ver a diferença desses reis de Israel e do Rei do nosso Israel, que é o Rei que reina soberano no nosso coração. Os reis, essa é a última mensagem, os reis humanos matavam, o Rei Jesus morreu por nós. Ele é todo diferente, ele é todo diferente. Tudo que os reis humanos faziam, fazia o contrário. Os reis humanos governavam por intermédio da violência e da brutalidade para dominar o povo. Ele governou através do amor. Interessante que os reis humanos que matavam morreram, mas o Rei divino que morreu ressuscitou. Louvado seja o teu nome para sempre. Que Jesus reine sobre a sua vida, que Ele permaneça solitário no trono do seu coração, que se levante entre nós. Eu gostei quando saiu esse hino, que se levante entre nós a geração de Samuel, que é a geração que reina, que lidera segundo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã. Vamos orar? Senhor, entregamos o governo desta igreja, não a assembleia da igreja. A assembleia tem o seu papel. Entregamos o governo dessa igreja, não ao pastor da igreja, o pastor tem o seu papel. Entregamos o governo dessa igreja, não aos líderes dessa igreja, os líderes têm o seu papel. Mas nós declaramos com os nossos lábios, e declarando com os nossos lábios, que é fruto de um coração sincero a nossa declaração. Nós declaramos que o Senhor reine soberano aqui nesta igreja, meu Pai. Que o Senhor reine soberano nas nossas famílias, nas nossas vidas, e em tudo que viermos a fazer, o Senhor reine soberano, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, e abençoa, Senhor, o teu povo, que nós não possamos, ó Pai, ter outros reis no nosso coração, que nós não possamos deixar as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas paixões, a lista era imensa, reinar no teu lugar, mas que possamos estar atentos à voz do Senhor, para ouvi-la, e ouvindo a voz do Senhor, que possamos obedecê-la, Senhor. Não queremos, ó Pai, juízes, não queremos, Senhor, ser governado pelos juízes, mas queremos ser governados pelo próprio Deus. Por isso nos dê sensibilidade, me dê sensibilidade para ouvir e entender a tua vontade para esta igreja, e que nós possamos, ó Pai, diante das tuas ordens, simplesmente nos curvar diante da tua majestade e diante da tua soberania. Como não amar um rei que morreu ao meu lugar? Como não obedecer um rei que entregou a sua vida por mim? Por isso, Senhor, é com alegria que nesses tempos em que nos aproximamos do aniversário de nossa igreja, nós dizemos ao Senhor: reina sobre nós, meu Pai, reina neste lugar. Não deixe, Senhor, que as vozes se levantem acima da tua voz, mas que a tua voz seja sempre a última voz, que a tua palavra seja sempre a palavra definitiva. Nós pedimos humildemente e dizemos, ó Pai, é um privilégio ter o Senhor como nosso Rei. Seja conosco, abençoe a nossa vida, abençoe a nossa igreja, que a nossa igreja possa entender a mensagem, não só enquanto igreja, mas enquanto pessoas, que o Senhor possa, ó Pai, estar ministrando no coração de cada um, fazer a vontade de Deus, estar debaixo da autoridade de Deus, é sempre muito melhor. Nunca, Senhor, fazer a nossa vontade será melhor, porque o nosso coração é enganoso, mas a tua vontade é perfeita e agradável.
Senhor, te peço agora, leve-nos em paz. Dá-nos, Senhor, um restante de dia abençoado, que possamos voltar para o nosso lar agora, fazer o nosso alimento, estar com a nossa família, abraçar a nossa família, que possamos estar no ensaio e à noite estarmos aqui, Senhor, com o coração alegres, ó Pai, para estarmos debaixo da Tua palavra e do Teu governo. Muito obrigado, Senhor. Sustenta-nos, ó Pai. Não deixe, Senhor, que olhemos para as outras nações, Tu sabes do que eu falo, mas que possamos, ó Pai, permanecer fiéis à visão que o Senhor mesmo tem dado para essa igreja. Que eu permaneça fiel à visão mesmo que o Senhor tem dado para mim, entendendo, ó Pai, entendendo que a obra que o Senhor tiver de fazer, o Senhor fará, porque o Senhor é soberano, reina sobre nós. É a nossa oração e nós oramos agradecidos em nome de Jesus, e que todos juntos digam amém. Que Deus abençoe você. Obrigado, você não é Saúl não, tá bom? Que você vá em paz, em nome de Jesus. Lembrei de um hino para sugerir para o ministro de música cantar.